Algumas pessoas da minha equipe são tão boas ou melhores do que eu. Então, eu comecei a entender, eu comecei a fazer uma comparação e avaliar o que eu tinha de diferente para as outras pessoas. E eu comecei a perceber que a única diferença real entre eu e os demais professores, alguns tinham mais experiência, outros tinham menos, mas o resultado era igual, de todos esses com níveis diferentes, com experiências diferentes, só que não eram iguais o meu, em quantidade de alunos, em valorização, em preço de hora-aula. Então, havia uma diferença muito grande. Começou a ter essa diferença. E aí eu queria entender o porquê. E aí eu comecei a perceber que aquilo que eu fazia, que era algo de individualizar as minhas ações, as minhas atitudes, os meus pensamentos, perante as pessoas que eu travava contato, aquilo começou a gerar um efeito muito forte, um efeito muito transformador. Então eu falei, opa, peraí, tem algo aqui diferente. Será que se isso for replicado nas outras pessoas, será que muda o resultado delas? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. Aqui eu trago ideias, sugestões para que você possa alavancar a sua carreira como professor de yoga. Eu sou o Dani Borges, idealizador dessa metodologia, que tem a proposta de fazer com que você chegue a um resultado bem expressivo como professor de yoga. Por exemplo, R$20 mil mensais. E a ideia de hoje, o tema da nossa conversa hoje é personalizar mudou a minha vida. O que é personalizar? Então, personalizar, no meu conceito, é você individualizar as suas ações quando você está fazendo algo. Então, como assim, Dani? Bom, se eu fosse um médico e tudo que eu fizesse, todas as minhas ações com os meus pacientes, seja na hora do atendimento, seja na hora de uma cirurgia, seja na hora de um atendimento, todas as ações que estão à volta da minha profissão, que seria como médico, precisa ser individualizada. Então, enxergar cada ser humano de uma forma diferente, agir com cada um desses seres humanos de uma forma diferente. Em relação ao professor de yoga, então, como que eu vejo como professor de yoga, então, como que eu posso, como professor de yoga, personalizar? Tudo que rodeia a minha ação como professor de yoga deve ser individualizado. Como assim, Dani? Então, vamos lá. Se eu atendo alguém que queira fazer uma aula minha, aquilo vai ser um trabalho individualizado. Se eu converso com alguém dos meus alunos, essa conversa sempre vai ser individualizada. As minhas aulas serão individualizadas. Ah, mas Dani, você tem uma turma que tem lá 20, 25 pessoas na sua aula. Como que você vai individualizar? Exatamente, vou individualizar entendendo cada ser humano que está ali, que optou, que tirou um tempo do seu dia para aprender comigo. E eu vou individualizar esse trabalho, vou individualizar esse conhecimento que vai chegar no coração de cada uma dessas pessoas, independentemente do tamanho do grupo. Então, isso para mim é personalizar, é você individualizar cada ser humano e fazer com que aquilo que você se propõe, não importa o que fosse, não precisaria necessariamente ser yoga, mas como aqui eu estou falando com professores de yoga, então é você pegar esse conhecimento e colocar nas mãos da forma mais adequada, da forma mais ideal para cada uma dessas pessoas que trabalham em contato com você. Aí eu estou falando da aula, mas Dani, e o resto? O resto, tudo. Se eu for ligar para alguém que já praticou comigo, eu não vou falar sobre a minha aula, mas o que eu vou falar é sobre aquela pessoa, sobre aquele atendimento, sobre aquele momento, e aí eu vou individualizar, vou entender aquele ser humano, como ele funciona, e a partir do momento como ele funciona, a gente vai dando continuidade no processo todo. Tá? Há uma grande diferença, e eu gosto de frisar isso, há uma grande diferença entre personalizar e aulas particulares, um personal. Então, há uma grande diferença. Quando eu falo de personalizar, eu não posso minimizar a ação de personalizar exclusivamente para uma aula particular, uma aula que tenha uma pessoa. Eu não posso fazer isso, porque eu estou minimizando muito um trabalho que deveria ser global, eu deveria pensar de forma personalizada.
Eu deveria agir de forma personalizada em tudo que eu faço, não necessariamente e exclusivamente numa aula particular. Esse é um erro muito comum que eu vejo dos professores. Se eu só consigo individualizar ou personalizar quando é para uma pessoa só. Então há uma tendência das pessoas fazerem isso. Só é uma pessoa, pronto, e agora eu consigo personalizar e individualizar. Não é uma pessoa, tem várias, então eu vou pegar aquele conhecimento e vou fazer para todo mundo. Isso encaixaria em qualquer momento, encaixaria para qualquer coisa. Por isso que eu falei que deveria ser global esse pensamento. Você realmente pensar dessa forma faz a diferença no seu resultado. E quando que eu percebi que fazia diferença personalizar, individualizar as minhas ações, fazia diferença? Porque eu comecei, aqui, como professor de yoga, eu percebi que eu não estava chegando a resultados, tinha qualidade e não estava chegando a resultados. De repente, num determinado momento, eu comecei a realmente perceber que era importante individualizar, que era importante fazer aquilo que eu me propunha de uma forma direcionada para cada pessoa que estava ali próximo a mim, ou cada aluno que travava contato comigo. Quando eu percebi isso, beleza, eu comecei a agir, não sabia qual o resultado que isso ia dar, não sabia qual resultado isso ia ter. E aí, o que eu comecei a notar? Que o meu resultado próximo das pessoas que trabalhavam comigo, as pessoas que faziam parte da minha equipe, era um resultado diferenciado. E aí eu me perguntava, tá, mas o que eu estou fazendo de diferente? Porque, assim, algumas pessoas da minha equipe são tão boas ou melhores do que eu. Então eu comecei a entender, eu comecei a fazer uma comparação e avaliar o que eu tinha de diferente para as outras pessoas. E eu comecei a perceber que a única diferença real entre eu e os demais professores, alguns tinham mais experiência, outros tinham menos, mas o resultado era igual de todos esses com níveis diferentes, com experiências diferentes, só que não eram iguais o meu, em quantidade de alunos, em valorização, em preço de hora-aula. Então, havia uma diferença muito grande. Começou a ter essa diferença. E aí eu queria entender o porquê. E aí eu comecei a perceber que aquilo que eu fazia, que era algo de individualizar as minhas ações, as minhas atitudes, os meus pensamentos, perante as pessoas que eu travava contato, aquilo começou a gerar um efeito muito forte, um efeito muito transformador. Então eu falei, opa, peraí, tem algo aqui diferente. Será que se isso for replicado nas outras pessoas, será que muda o resultado delas? E nesse ponto, o que acontecia com os meus resultados? Eu tinha um número muito grande de alunos, ainda não tinha chegado num resultado tão expressivo, mas já era diferenciado perante os outros colegas de profissão, então já era diferenciado. Mas o que, obviamente, me chamou mais atenção foi o número de alunos. Então, eu não perdi alunos. A evasão era muito pequena. Eu mantinha os alunos por muito tempo. Eu tinha uma fidelização muito boa. E aí, por ter uma fidelização boa, por ter uma evasão baixa, a tendência natural foi o meu resultado financeiro ir crescendo. Tá? Mas ainda não tinha chegado próximo dessa meta, que os 20 mil reais. Será? Eu nem sabia se isso era possível. Para mim, eu nem imaginava, porque para mim era inviável. Eu estava habituado com o yoga a ganhar 2 mil reais, 3 mil reais. Eu não passaria disso. Então, quando eu comecei a ganhar 5, 6, eu falei assim, bom, tá bom, perante os outros, quando eu faço uma comparação, tá ok. Mas não era o que eu almejava. Eu precisava ganhar mais. Para tudo que eu precisava fazer, para tudo que eu queria fazer, eu precisava ganhar mais. E aí eu comecei a notar que realmente individualizar era a diferença para a minha equipe, que eram os profissionais que estavam mais próximos a mim, aquelas pessoas que eu estava ali vendo de frente o resultado que eles tinham e por que eles chegavam ou não chegavam em resultados. E aí eu percebi que realmente essa diferença era grande e eu queria replicar. Quando eu comecei a replicar para as pessoas que estavam à minha volta, essas pessoas começaram a ganhar mais também. Então eu falei, opa, essa é a diferença. A gente personalizar, a gente individualizar o nosso trabalho é a diferença. E quanto tempo demorou para a ficha cair? Demorou muito. Infelizmente, para a ficha cair realmente, entender, demorou muito. E o que é demorar muito, Dani? Demorou 3, 4 anos. 3, 4 anos foi o momento exato
que eu estava em cima do muro para falar, vou continuar na profissão ou vou sair da profissão e vou fazer outra coisa. Então, olha só que louco. Se você está em cima do muro e se você não descobre determinadas coisas que fazem a diferença para que você alavanque a sua carreira como professor, para que você seja mais valorizado dentro do métier yoga, então, se você estiver nesse ponto, o que pode acontecer? Talvez você, cara, eu estou aqui e vou continuar por um bom tempo, ou estou aqui e olha, mudei, vou e cresci, estou tendo mais resultado. Só que muita gente desce do muro para o lado de parar a profissão. E aí, quando isso acontece, muitos profissionais excelentes, abandonam a profissão. Muitos profissionais excelentes. E isso é ruim. Isso talvez seja a coisa que mais mexe comigo em termos de entender que pessoas excelentes, profissionais excelentes, param de ensinar yoga porque não deram certo na profissão. E eu me vejo em 2005, por aí, 2005, 2006, porque é exatamente o momento que eu estava em cima do muro para decidir, continuo na profissão ou não continuo. Então, demorou muito tempo na minha concepção. E até a proposta do Personalize é fazer com que professores como eu naquela época não desistam. Que professores como eu naquela época decidam ir além. Então, eu estou aqui, subi no muro e agora? O que eu faço? Vou à frente, vou continuar na profissão, vou ser bem sucedido ou vou dar um passo para trás e desisto? E aí desço do muro. Então, exatamente nesse ponto foi quando eu me achei. E aí, quando eu me achei, quando eu comecei a ter resultado, comecei a replicar isso para as pessoas à minha volta e comecei a perceber que essas pessoas estavam chegando a resultados, isso para mim foi motivador. E aí me mostrou exatamente o ponto que estava. Entrou aqui um professor que começou lá comigo. E é um cara que tem um conhecimento muito grande, apesar de ter não tanta experiência dentro do yoga, é um cara que é o Luiz, que tem muita experiência no yoga, é um cara estudioso do yoga. E o que é muito legal, que ele já era professor de jiu-jitsu e ele começou, acredito que ele tenha aprendido alguma coisa comigo, ele pode escrever aí se ele achar pertinente. Então ele começou a aprender e talvez uma das coisas que ele mais aprendeu comigo foi esse processo de individualizar. E algo que ele usou tanto para o yoga como professor, também no jiu-jitsu. E funciona, galera. Esse é o ponto, funciona. E quando você consegue individualizar o seu trabalho, você chega a um resultado muito mais expressivo no que você se propõe. E isso se encaixaria em qualquer coisa. E o yoga não é diferente. Se você não usa isso no yoga, comece a usar. É importante para você começar a usar, começar a fazer com que essa personalização, essa individualidade esteja presente nas suas ações ao ensinar, nas suas ações a passar o conhecimento adiante. Então, por que personalizar é importante? Por que eu devo colocar ali meu tempo, meu dinheiro em fazer isso? Porque quando você entende que o resultado ele é transformador, vale muito a pena. Vale muito a pena, porque você vai conseguir fazer com que aquele conhecimento que você tem, aquele conhecimento profundo que você tem, possa chegar a mais e mais e mais pessoas. Essa é a lógica. Por que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar meu tempo e meu dinheiro nisso também. Eu não posso exclusivamente colocar o meu tempo e meu dinheiro em ações pontuais, só, por exemplo, associadas a aprofundamento no yoga, ou só associadas a aprofundamento do jiu-jitsu, como eu citei aqui o Luiz, que está aqui na live. Então, eu não posso associar exclusivamente ao conhecimento pontual daquela matéria que você ensina. Eu preciso expandir o meu conhecimento, expandir as minhas ações, as minhas atitudes, para que aquilo que eu ensine chegue efetivamente de uma forma muito mais expressiva e transformadora a um número muito mais expressivo de gente. Tá? Então, assim, personalizar, o que eu posso falar com a minha experiência é que vai fazer a diferença na sua vida. Independentemente de você aprender comigo, independentemente de você fazer o meu curso, todo o conteúdo que eu coloco no Personalize, vai te ajudar de alguma forma a abrir os seus olhos para isso. E você começa a atuar nesse sentido, você começa a transformar os seus resultados com a personalização.
É abrir a sua mente, é mudar o seu modelo mental de que não importa quantas pessoas estejam ali travando contato com o seu conhecimento. Você precisa individualizar. Você precisa entender melhor esse caminho que vem o conhecimento partindo de você e chegando em 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40 pessoas, não importa quantas. Você tem que entender que cada uma dessas pessoas, elas não são de fábrica. Então não é tipo, todo mundo foi moldado exatamente igual. Cada uma dessas pessoas vai ter um jeito, uma forma de pensar, uma forma de agir, vão ter valores diferentes, vão ter características diferentes, vão ter objetivos diferentes, e você precisa entender essas pessoas para pegar o seu conhecimento e levar para cada uma delas. Quando você entende isso, começa a mudar. E aí você vai entender que investir o seu tempo nisso, agregando ao tempo que você investe em aprender aquilo que você ensina, quando você divide o seu tempo em aprender, em se aprofundar ao que você ensina, e mais, aprofundar-se nos seus alunos e gerar essa conexão com eles, individualizar o seu trabalho, você tem ali a conjunção perfeita, tem o equilíbrio perfeito nas suas ações. Então, personalizar é importante. Se você não está fazendo isso, comece a colocar um pouco do seu tempo e também um pouco do seu investimento num processo desse, tá? E quando que eu vislumbrei que isso realmente poderia me alavancar a resultados muito diferenciados? Então, eu comecei a perceber quando os resultados começaram a surgir. Simples assim. Quando começaram a vir os resultados, quando começaram a surgir os resultados, quando as coisas começaram a alavancar, aí eu falei, opa, esse é o caminho. Como assim, Dani? Bom, eu falei que lá atrás eu fiquei anos sem ganhar nada. Eu fiquei esses 3, 4 primeiros anos da minha carreira ganhando zero. 3 anos da minha carreira ganhando zero. Então, de 2002 a 2005, eu ganhei praticamente zero. Eu pagava para trabalhar, porque eu tinha já um respaldo para poder trabalhar. Depois desse momento, eu comecei a ganhar mais, eu ganhei ali entre 2, 3 mil. Fiquei mais 1, 2 anos, eu comecei a perceber que já tinha assistido a diferença de 0 para 2, 3 mil. De 2, 3 mil foi para 5, 6, mas eu ainda não vislumbrava um resultado muito mais expressivo. E aí, quando comecei a realmente crescer o meu resultado financeiro mensal e manter uma constância nesse resultado, aí sim eu comecei a entender que aquilo que eu estava fazendo ia me alavancar a um resultado mais expressivo e resultados que eu nem imaginava. E aí foi realmente uma bola de neve. Esses resultados começaram a crescer. Foi de 5 para 6, de 8 para 10, de 10 para 12, 15, de 15 para 20, e assim foi indo e foi aumentando. Então, assim, Dani, chegar aos 20K, por que você colocou essa proposta de chegar aos 20K? Porque eu realmente acredito que se você tem conhecimento daquilo que você ensina, se você começa a enxergar o seu aluno de forma individualizada, cada um dos seus alunos que você vai conquistando, se você não perde esses alunos, se você consegue uma divulgação totalmente orgânica vinda das pessoas que estão ali travando contato com você, sejam os seus próprios alunos, ou sejam até amigos dos seus alunos, seja lá o que for, se você consegue esse passo a passo, a tendência natural é o seu resultado financeiro aumentar, você querendo ou não. Tá? Eu já conversei, até vou fazer logo mais uma live sobre isso, sobre não pretendo ganhar 20 mil reais mensais. Beleza, você quer ganhar quanto? 5? Então, assim, entenda que se você fizer um bom trabalho, se você seguir esse passo a passo, a tendência natural é você chegar a cada vez mais a um aumento de arrecadação mensal. Não tem erro e não tem segredo. Você pode querer ou não querer. Se você fizer um bom trabalho, a tendência natural é você aumentar a sua arrecadação. Depois, o que você vai fazer com isso está nas suas mãos. Se você vai comprar um carro, se você vai doar, se você vai criar uma ONG com o dinheiro que você está ganhando, não importa. Mas saiba que um excelente trabalho tem a tendência natural a fazer com que a sua arrecadação mensal aumente. Ponto. Mas, Dani, por quê? Por que necessariamente personalizar é importante? Por que você falaria que personalizar é a grande diferença?
Porque eu acredito que quando você personaliza, você acaba gerando mais conexão com as pessoas. Muito mais. Vamos pensar o seguinte: em todos os âmbitos da sua vida, em todos eles, você gostaria de ter uma atenção especial das pessoas quando falam com você, quando respondem um e-mail seu, quando te mandam um e-mail, quando te mandam uma mensagem, quando te ligam. Em todos os âmbitos, em todos os momentos, você, agora que está me ouvindo, gostaria de ter uma atenção, um cuidado, um carinho especial de quem chegasse a conversar com você. Não importa se a pessoa te conhece há anos ou a pessoa te conhece agora, te conheceu agora. Não importa. A sua expectativa sempre é essa. É você ter o melhor atendimento, é as pessoas oferecerem o melhor serviço possível. Quando elas não oferecem, você cobra isso. Quando elas não oferecem, quando elas não te dão atenção, quando elas não têm um cuidado com você, você cobra isso. E o que acontece? Nós deveríamos oferecer isso na nossa profissão. Então, agora voltando totalmente para os professores de yoga, quando a gente fala de yoga, o yoga é excepcional, o yoga é transformador, o yoga é poderoso, isso ninguém discute. E não importa o yoga que você ensina. O tipo de yoga A, B, C, Y, Z, não importa. O yoga é sensacional. Ele tem uma atuação na vida dos seres humanos incrível. Agora, se você que está me ouvindo agora não faz um trabalho individualizado, se você não individualiza o que você tem para oferecer, para as pessoas que você tem para oferecer, a tendência natural é você morrer com o seu conhecimento. Você não vai poder impactar a vida de milhares de pessoas, de uma quantidade gigante de pessoas, porque você não vai chegar nelas. Por quê? Porque elas estão esperando algo diferenciado. Elas estão esperando algo para ela. Eu não vou nem falar elas, eu vou falar ela. Aquela pessoa está esperando algo para ela. Ela não está esperando que você venha com uma máquina de atitudes, já tudo preparadinho, tudo já certinho, tudo bonitinho, e ofereça isso para ela, porque para isso é mais do mesmo. E aí, por isso que eu comecei falando ali, você quer algo diferenciado. Quando alguém te oferece alguma coisa, quando alguém conversa com você, quando alguém trava contato com você, você quer algo diferenciado. Você não espera a mesma coisa, você não espera mais do mesmo. E quando você não espera, por que você vai oferecer mais do mesmo? Então, quando você começa a oferecer algo diferenciado, você gera conexão. As pessoas, elas estão muito mais ávidas em te ouvir. Elas estão muito mais ansiosas em aprender com você. Elas entendem que aquilo que você está ensinando é voltado para ela. Literalmente para ela. Ela não está voltado para A, B, C, X, Y, Z. Está voltado para ela. Aquilo que você está ensinando está totalmente conectado para ela. E quando isso acontece, essa conexão é mais forte e essa relação ela vira muito mais duradoura. Por isso que eu falei que quando você individualiza, há uma tendência de você gerar mais resultado. Os seus alunos não saem, ou os que saem é porque tinham que realmente sair. Há uma fidelização mais poderosa, consequentemente, seu número de alunos aumenta, consequentemente, a sua arrecadação aumenta. E há uma tendência natural a você caminhar para os seus 20K mensais. Dani, mas você disse que você nem pensava nisso. Eu não pensava. Só que aí eu comecei a entender que fazendo o trabalho dessa forma, naturalmente isso ia acontecer. Eu comecei a enxergar que o yoga ele poderia me levar ao mesmo patamar que qualquer outra profissão. Qualquer outra profissão. Você pode ganhar com yoga o mesmo que qualquer outra profissão. Exatamente igual. Enxergue dessa forma. Não fuja disso. Tá? Ganhar dinheiro com yoga não é pecado. Não é pecado. Você escolher uma profissão, você ter resultado com essa profissão, é o natural, é o caminho natural. Se você está fazendo um bom trabalho. Se você está fazendo um excelente trabalho. Porque a gente vai buscar a excelência o tempo inteiro. Nós vamos buscar sermos, assim como pessoas melhores com o yoga, com a filosofia, nós queremos ser profissionais melhores a cada momento, a cada dia.
Cada dia você quer crescer e você quer se desenvolver como profissional. Isso é muito legal. E Dani, qual que é o melhor momento para eu pensar nisso? O momento mais ideal, se eu fosse falar assim, expectativa e realidade, a expectativa era que esse pensamento, deveria existir quando você decide dar aulas de yoga. Estou falando para o profissional de yoga. Talvez o melhor momento fosse, cara, desde sempre. Eu deveria já aprender desde pequeno, desde que eu era uma criança, aprender já a enxergar dessa forma. Mas assim, a expectativa como um profissional é que, quando eu decidir ser profissional, eu vou aprender sobre aquela profissão, no caso yoga, eu já deveria enxergar tudo dessa forma, já enxergar de uma forma individualizada. Esse é a expectativa. Qual que é a realidade? A realidade é, os profissionais eles não aprendem isso na formação, não aprendem, aí eles saem da formação, vão para o mercado de trabalho, aí eles começam a agir, aí eles começam a perceber que eles não têm essa informação. Na verdade, eles nem percebem que isso é importante. E aí, todo profissional começa a agir no dia a dia, e agindo no dia a dia, o que acontece com esses profissionais? Eles não têm resultado. E aí, entra naquele momento do estar em cima do muro. Continuo na profissão, ou desço para o outro lado e desisto da profissão. Então, aí, quando isso acontece, é o grande dilema. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para falar para vocês que você precisa entender que a profissão de yoga, de professor de yoga, é promissora. Você precisa entender que dá para chegar a um resultado mais expressivo. E eu quis realmente mexer com você com os 20K, porque eu tenho certeza que você pode. Agora, se você não enxergar que é possível, como que você vai chegar? Ah, Dani, mas você chegou, talvez eu tenha sido uma exceção, talvez eu tenha sido um acaso, talvez eu tenha tido sorte. E o que eu quero mostrar para vocês é que hoje as pessoas que chegam já não é mais por sorte, elas chegam porque elas agiram para isso. Elas foram nesse sentido, elas foram nessa direção. E Dani, mas se eu estou gerando essa conexão com as pessoas, quais são os efeitos colaterais dessa conexão? Os efeitos colaterais são, vamos lá, vou tentar alavancar aqui alguns. Quando você gera essa conexão maior com seus alunos, a tendência é os seus alunos, você conhecê-los mais, você consegue atuar mais nesses alunos e, consequentemente, levá-los aos resultados mais expressivos que eles poderiam atingir. Quando os seus alunos chegam a resultados muito expressivos, aquilo que eles queriam, ou até uma surpresa para eles, atingindo resultados ainda maiores do que eles se propuseram, o que acontece? Você acaba sendo mais valorizado pelo seu próprio aluno. O seu aluno começa a te enxergar de uma forma diferente. A partir daí, seu aluno te enxergando de uma forma diferente, você está sendo mais valorizado e ele vai fazer o quê? Ele vai falar tudo o que ele acha de você para a maior quantidade de pessoas possíveis ao redor dele. Se ele não só falar, as pessoas vão perceber o quanto essa pessoa, esse seu aluno, se desenvolveu. E eles vão perguntar para ele o que ele está fazendo. E ele vai falar com gosto que ele está praticando yoga e que ele está praticando yoga com você. E que você é o professor mais sensacional do planeta. E deve ser mesmo. Porque se você conseguiu proporcionar para o seu aluno isso, com certeza você é um excelente professor. Consequentemente, você vai impactar um número maior de pessoas. Consequentemente, se você está impactando, quer dizer que você está perdendo menos alunos. Você está perdendo menos alunos, impactando mais gente, sendo mais valorizado, qual que é a tendência natural? Você ganhar mais. Aí você começa a entender que a sua profissão ela tem vários caminhos. A sua profissão ela vai te mostrar muitos caminhos que você nem imaginava que existiam, para que você ganhe mais com a profissão. Aí, naturalmente, e de uma forma muito orgânica, isso acontece, e aí você começa a ser mais bem-sucedido financeiramente como profissional. E aí, a partir daí, são vários e vários e vários efeitos. Tá? Você tem um poder de atuação muito maior à sua volta. Você tem um poder de atuação muito maior naquilo que você tem como sonho. Eu tenho um propósito de vida de impactar não só as pessoas, mas poder levar o yoga para o mundo.
eu tenho uma chance muito maior se eu estiver bem sucedido, se eu estiver tranquilo, se eu não estiver preocupado se eu vou conseguir comer no final do dia, se eu vou conseguir pagar o meu aluguel no final do dia. Então, quanto melhor eu for financeiramente falando como profissional, não tenha dúvidas que eu vou estar com o coração, com a mente, tudo mais fácil para eu trabalhar. Ponto. Então, essa é a importância de você ganhar bem com a profissão. Dani, mas me dá um exemplo. Como é que eu personalizo? Como é que eu individualizo o que eu faço, o meu trabalho, a minha aula? Então, vamos lá. Vou dar aqui exemplos para que veja se você se encaixa, veja se você enxerga que os exemplos que eu vou dar agora, eles se moldam à sua realidade. Então, assim, você pegou um aluno, você pegou ali um grupo de alunos. Então, você tem 5 alunos, está dando uma aula para 5 alunos. Como é que eu personalizo? Eu vou entender como são cada um dessas 5 pessoas, porque eu sou diferente de você. Não tenha dúvida que esses 5 alunos que estão fazendo a sua aula agora são diferentes entre si. Gostos, objetivos, sonhos diferentes, características físicas diferentes. Então, são alunos diferentes. Eles podem até ter uma certa similaridade entre eles, mas são alunos diferentes. Quando a gente entende isso, quando a gente capta essas informações de cada um deles, eu tenho uma forma mais direta, mais direcionada de pegar o conhecimento que eu tenho e levar para esses alunos. Quando eu tenho uma aula com 5 pessoas, essa aula ela pode ter uma base, uma estrutura igual, mas ela vai atuar de forma diferente. Exemplo, se um aluno ali é uma aluna gestante, eu tenho a espinha dorsal da minha aula está ali, mas as técnicas vão ser direcionadas para essa gestante. Na mesma aula, eu tenho um atleta profissional de jiu-jitsu. Então, eu vou pegar a espinha dorsal da minha aula, mas eu vou direcionar essa aula para esse aluno. E assim vai, para cada um dos alunos. Aí tem outro aluno ali que, na boa, ele faz tudo tranquilo e tal, não é excepcional praticante, mas também não é iniciante. Ele tem conhecimento, ele tem uma certa facilidade. E aí, o que acontece com esse aluno? Mas ele gosta de uma determinada técnica respiratória. Então, talvez naquele dia eu vou dar essa técnica para ele. A prática está voltada individualizando para os outros 4. Mas para ele, ele gosta de tudo, mas ele gosta de uma técnica respiratória. É essa que eu vou dar naquele dia. Por quê? Porque ele vai entender que o recado é para ele, que aquela aula está sendo para ele, ele vai enxergar dessa forma. Isso eu estou falando da aula. Aí vamos pegar num outro momento. Eu entendo que o meu aluno ele é mais tímido, ou ele tem uma necessidade de interação mais com as pessoas, exatamente por ser tímido. Então, o que eu vou fazer? Na aula, eu não vou conseguir, talvez, dependendo da aula, da forma como eu dou aula, se ela é mais introspectiva, se ela é mais extroversora. Então, vai depender da aula. Mas no pré e no pós-aula, eu vou fazer com que esse aluno se sinta num ambiente confortável, para que essa timidez, talvez essa dificuldade que ele tenha de se relacionar com as pessoas, que isso seja trabalhado, ele começa a entender que meu papel como professor, ele não está entrando exclusivamente na minha aula, na técnica respiratória que vai ajudar no emocional dele, mas ele também está entrando na condução de agregar essa necessidade que ele tem de conviver com outras pessoas num pré ou no pós-aula. Isso é individualizar. É individualizar quando eu vou mandar uma mensagem para o meu aluno e eu entendo qual é o perfil dele. O que ele gosta, como ele não gosta, que hora que ele gosta de receber uma mensagem. Ou se ele prefere uma ligação. As pessoas elas têm uma pressuposição de tudo. E o ideal é não pressupor. O ideal é fazer o quê? É você perguntar. Ao invés de você pressupor, olha, aquele meu aluno, ele não gosta de receber ligações. Quem falou? O aluno ou você? Porque você não gosta. Se você não gosta de receber ligação, não fale, não joga o seu sentimento ou as suas percepções no outro. Quando você faz isso, você não está individualizando. Você está deixando geral. Então é geral. Eu vou dar uma aula geral, eu vou me comunicar de forma geral. Mas não, o que eu quero? Individualizar. Individualizar vai fazer a diferença na sua vida. Vai fazer você ser mais valorizado. Vai fazer você chegar aos 20K. Tá? É isso. 20K mensais. 20 mil reais por mês, fazendo aquilo que você ama.
impactando a vida da maior quantidade de pessoas possível. Não tenha dúvida disso. Mas você tem que entender. Não adianta você fazer o seu trabalho geral, da mesma forma, quase um robozinho. Não adianta. Você precisa individualizar. Tá? Vou voltar a falar uma coisa que eu falei lá no início. Nós desejamos, em tudo na nossa vida, em todos os âmbitos, nós desejamos um trabalho individualizado. Todos os âmbitos. Se você for comprar um pão na padaria, você gostaria de ser bem atendido pela pessoa que vai te entregar o pão. Você gostaria de ser bem atendido de forma individualizada pelo caixa da padaria. Você gostaria de se sentir único quando o manobrista entrega o carro. Todas as pessoas que você trava contato, eu falei aqui de uma ida à padaria. Então, a pessoa que te atendeu, o caixa, o manobrista. Você gostaria de ter uma boa relação com as pessoas que estão ali, que não sejam pessoas mal educadas, por exemplo. Então, isso é uma expectativa de todo ser humano. Todo ser humano deseja isso. Todo ser humano gosta e gostaria de ser atendido assim. Gostaria de ter pessoas que o tratassem assim. Então, você quer ser tratado assim. Só que quando você vai trabalhar, talvez você, até é normal, pelo comodismo, pelo habitué, por estar ali, é uma coisa que você já está fazendo sempre. Você cai no hábito, cai naquele, simplesmente na mesma atitude de sempre. E aí você vira um robozinho. Você é um robô, como se fosse aqueles robôs de telemarketing, ou um atendente de telemarketing que não seja diferenciado, e que vai falar as mesmas coisas, as mesmas frases, o mesmo script, independentemente de quem esteja ali. Quando você entende essa lógica e você começa a mudar a sua atitude no dia a dia, o seu resultado vai ser diferente. O seu resultado vai ser mais expressivo. Você vai chegar aos objetivos que você traçou. Tá? Então, isso é muito importante. Só que a gente esquece. E aqui, eu estou aqui para quê? Para dar um chacoalhão e falar, galera, você quer isso na sua vida, mas você não oferece isso. E não tenha dúvidas, quando você oferecer isso, seu aluno, ele vai te ver de forma diferente. Ele vai te valorizar. E quando ele estiver te valorizando, vem todo esse processo de efeitos colaterais que eu citei aqui durante a live. Tá? Infelizmente, realmente me incomoda. Me incomoda, eu não sei definir uma outra palavra, acho que me incomoda eu não ver que o mundo não enxerga dessa forma. Me incomoda. Por quê? Porque, infelizmente, nós queremos isso, mas não agimos dessa forma. Imagina se o mundo pensasse de forma individualizada. Imagine que tudo que você faz, em todos os locais que você vai, todos os lugares que você vai, você fosse tratado dessa forma, como um ser humano único, de forma individualizada. Imagine como seria o mundo. Será que não seria melhor? Tem que começar por algum lugar. Então começa por você. Começa com a sua profissão. Começa pela sua atitude ao ensinar yoga. Não tenha dúvida que isso vai impactar a vida de muita gente, quando elas perceberem que você age assim, independentemente dela agir com você assim ou não. Então, fiquem atentos. A partir de segunda-feira, inicia-se uma pré-maratona Professores de Yoga de Sucesso. Serão várias lives de segunda até a outra sexta. Então, mais de 10 lives falando sobre como você vai poder alavancar a sua carreira de sucesso. Tá? Então, essa é a ideia. A partir de segunda-feira, várias lives. Tá bem? Espero vocês. Eu vou mandar aqui logo mais, eu vou divulgar todos os temas de todas as lives que vão acontecer até sexta que vem. Então, a semana inteira que está entrando agora e depois a outra semana, são 2 semanas de live. Tá bem? E se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum conteúdo que você queira que eu fale a respeito, manda aqui, escreve aqui, manda na comunidade que tem lá no Instagram. E também fica o convite para você entrar na comunidade do Telegram. Lá você não pode escrever, mas eu tenho passado percepções como eu estou passando aqui agora para vocês o tempo inteiro.
Tá bom? Super beijo, obrigado por quem assistiu e espero que quem assista depois compartilhe aí, se curtiu e achou relevante, compartilha com quem você achar que é viável ouvir o que eu falei aqui agora, tá bom?